Voltamos a apresentar ao vivo o programa Tribuna Independente. Hoje o tema ensaio sobre a gagueira, com a professora Eliana Nigro. A senhora também já teve experiência trabalhando em hospital? Sim, eu trabalhei no Hospital do Servidor Público Estadual. Perguntei porque apareceu agora nos dizeres. Né? Eu trabalhei por 33 anos e desses 25 foi só em gagueira. Foi lá que, nossa, eu aprendi muito com os pacientes, como a gente sempre aprende, né? A gente acha que só ensina, mas a gente aprende muito também. No hospital são casos mais agudos, não? Não necessariamente. Eu tive possibilidade de encontrar lá pacientes da chamada gagueira neurogênica, né, que é bastante rara. Então eu cheguei a ter alguns pacientes disso, inclusive gagueira psicogênica, que é mais rara ainda. Então no hospital a gente acaba tendo esse contato, que no consultório é mais difícil. Eu tive que interromper a senhora no bloco anterior, teria que chamei o break, o intervalo. A senhora queria completar ideias do Paulo Martins, auditor fiscal, né? O Paulo estava comentando sobre a questão de que ninguém comenta com a criança sobre a gagueira dela, né? E como isso é complicado. E é muito curioso saber que nessa fase em que era visto a gagueira como uma questão ambiental, ou seja, tinha até um dito que era assim, a gagueira começa no ouvido dos pais. Ou seja, os pais cismariam, né? Ah, essa criança está gaguejando, e começariam a dar conselhos. E isso, acreditava-se na época, é que iria trazer uma gagueira. Depois se viu que não é verdade. Mas durante esse período, era muito séria essa questão. Realmente, a orientação era que não se comentasse nada com a criança, que fizesse de conta que não existia nada, que essa gagueira ia passar sozinha. E a consequência, eu acho que é bem isso que o Paulo está comentando, né? A criança sentia, nossa, tem alguma coisa tão horrível acontecendo comigo que ninguém comenta, né? Silêncio total. E ao mesmo tempo que não comentam, diretamente corrigem a sua fala. Fale devagar, fale mais baixo, respire antes, não fica nervoso. Pense antes de falar. Quer dizer, você já tem a dificuldade. As pessoas acham que isso é muito fácil para você. Aí você vai sentir culpa. Pô, se é tão fácil assim, eu não consigo, eu tento e não consigo, porque eu vou gaguejar. Então fala, puxa vida, né? Aí você junta outro sentimento muito forte para uma criança de 5, 6 anos, né? 4, 5 anos. Aí esses dois sentimentos juntos fazem com que você fique com muito medo de falar. Você fica com pavor de se expor. Aí a sua vida fica muito limitada, né? Você se exclui do convívio, você se esconde. E, apesar de o emocional ele não ser causa, ele é uma consequência muito séria, porque a sua autoestima é muito abalada. Quer dizer, o problema da gagueira não é emocional que causa a gagueira, mas o problema da gagueira pode acarretar... A abordagem inadequada, ela vai causar sérios prejuízos emocionais. Por isso é tão importante essa orientação aos pais, né? Assim que a criança começa a gaguejar, se esses pais procuram um fonoaudiólogo especializado em fluência, acompanhar dessa criança, vendo se ela tem alguma outra dificuldade de comunicação, se essa gagueira que ela está apresentando efetivamente já se constitui uma gagueira. Só o fato de ter esse meio familiar protegido, que vai lidar com essa criança adequadamente, que vai orientar os outros familiares. Fortalecê-la, né, Eliana? Fortalecê-la, levar informação para a escola. Então, essa criança fica mais tranquila, sabendo o que está acontecendo, como é que ela pode lidar com isso. Eu acho que tudo isso facilita e evita esse trajeto terrível, que no fim é uma carga tão grande para o adulto, né? E aos professores, no que se refere, a senhora estava dizendo, coleguinha
percebe a gagueira do outro e aí vai e fica martelando naquilo lá. O que cabe o professor fazer? Então, nós até fizemos, eu até fiz uma cartilhazinha para os professores, até o nome cartilha, depois nós cortamos, mas na intimidade nós chamamos tanto de cartilha que continuou, porque fica muito infame dar uma cartilha para o professor, né? Mas um livreto em que ele basicamente, ele fornece orientação para os professores. Esse livreto está disponível no site do IBF, né, do Instituto Brasileiro de Fluência. As pessoas podem baixá-lo, ou se elas quiserem já impresso, assim bonitinho, todo colorido, nós temos também para vendê-lo. Mas aí então está explicando para o professor como localizar essa criança na sala de aula, manobras que facilitam a vida dessa criança. Uma das mais conhecidas e divulgadas é a leitura em dupla. Precisa chamar a criança para ler? Põe duas crianças para ler junto. O fato de ter uma outra criança lendo facilita o ritmo da criança que gagueja. Então ela acaba se saindo melhor. Se ela tiver uma gagueira mais severa, procura alternativas, né? Ou seja, não precisa fazer avaliação oral necessariamente. Então, uma série de coisas que o professor pode estar atento, especialmente se os coleguinhas estão brincando com a questão. Até no livreto, o ensaio sobre a gagueira, nós colocamos bem isso, sabe, para a classe. Ou seja, que a professora da história aí, ela faz uma série de encontros com a classe, mostrando que, afinal, todo mundo tem algum problema, né? Um tem um problema com a gagueira, outro tem um problema na família, outro tem um problema com o irmão, ou seja, que todos nós temos problemas, então que a gente tem que respeitar todos esses problemas e lidar com eles bem, né? Que não serve só para gagueira, né? Isso. Quer dizer, é algo que o professor tem que colocar na sala de aula, né? Com certeza, né? Trabalhar as diferenças, né? Para não gerar as desigualdades, né? Que eu acho que é uma relação mais complicada. A hora da chamada é muito difícil também, não é? Lembrado, é. Para a criança, essa situação de se expor, né? A chamada... A chamada, tanto a chamada oral, no sentido quanto a presença, de questões, como apenas a chamada de presença, a chamada de presença. A questão de falar presente é um terror na vida de todos que gaguejam, né? Um ponto alto do livro, É um gancho que a gente tem. E que às vezes o professor briga, né? É muito difícil a chamada. Muito difícil, muito né? difícil. A gente sofre muito. Vai chegar a minha vez. Vai chegar a minha vez. E o professor não vai gostar que eu falo, oi, né? Tem que falar presente. Porque existem palavras também, né, Helena, que com maior ou menor dificuldade, né? Sim. Não, aí a gente altera, a gente muda, substitui. Mas, né, às vezes você escolhe uma que é mais difícil do que aquela. Enfim, a gente dá 1000 voltas para tentar escapar. Né? E como eu costumo brincar, coitadinho do cérebro nisso tudo, né? Não é fácil, né? Luciana tinha uma dúvida no intervalo. É verdade. Quando a pessoa fala, nós estávamos comentando muito rápido, uma confusão de pensamento, se atropela, a gente que escuta tem dificuldade para entender onde ela quer chegar. O que é? É uma gagueira ou não? Essa já é a taquifemia, né? Então, que é um outro distúrbio da fluência, já não tão comum como a gagueira, mas também bastante frequente, em que a pessoa tem uma fala confusa, uma fala rápida, confusa, ela engole sílabas e ela acaba apresentando alguns dos comportamentos da gagueira. Inclusive, alguns autores mostram que a taquifemia acaba se transformando numa gagueira. E a gente vê, muitas vezes no consultório, esse processo inverso. Você está tratando de uma gagueira, conforme a pessoa começa a melhorar, ela tem na base uma taquifemia. Então, é um distúrbio que se mistura bastante. Teoricamente, ele é separado, né? São 2 quadros diferentes, mas na prática a gente acaba encontrando juntos também. Sobre a gagueira, é mais comum acontecer em homem do que em mulher? Sim, sim. Por quê? Tem um estudo em cima? A explicação não é muito clara. Agora eles estão chegando a essa questão genética, né? Estão aparecendo as pesquisas mostrando que tem alterações de genes na pessoa que gagueja. Então talvez seja uma herança genética associada a sexo. Então isso justificaria, né? A questão de nós termos 4 até 5 homens para uma mulher que gagueja. Expressivo. E na infância, a proporção é mais semelhante entre meninas e meninos. E as meninas recuperam melhor. E os meninos acabam permanecendo mais, né? Proporcionalmente, mais meninos permanecem gaguejando do que as meninas. Por falar em recuperação, dá para deixar a gagueira ou não? Por ser tem uma questão que não é emocional, questão genética, dá para... Tem cura, né? Tem cura? Isso, então...
Esse termo tem cura, né? É um termo que nos persegue bastante. Primeiro, a gente já não usa o termo cura porque a gente não está falando de uma doença, né? A gente está falando de um distúrbio. Então, seria assim, tem arranjo, Esse tem conserto, termo popular, né? Tem cura, mais a linguagem assim. popular. Mas na criança pequena, a gente até pode falar de cura, porque realmente ela começa a lidar melhor com essa fala dela, ela aprende mecanismo de uma fala mais adequada, mais fluente, né? Mais fluida, e ela acaba saindo desse quadro. Agora, já no adulto é mais difícil. Antes, até no adolescente, a gente já considerava muito difícil. Agora eu tenho visto assim, não sei se é uma questão de época, né? Mas os adolescentes mais centrados, sabe? Mais preocupados e tendo um resultado bastante bom também, né? Até nesse sentido, assim, de dizer, eu não gaguejo mais, né? Às vezes vem a afirmação, eu gaguejava, mas agora eu não gaguejo mais. No adulto é mais difícil. E claro, sempre vai depender da carga genética que essa pessoa tem. Até acho importante frisar isso, porque muitas vezes fica a sensação de culpa, não só na criança, mas no pai, no adulto, na mãe, dizendo, olha, se eu tivesse levado quando era criança, agora ele não gaguejaria. Algumas gagueiras são muito severas mesmo. Então aí entra a carga genética, entra esse distúrbio do processamento, que se ele for mais intenso, mesmo com todo o trabalho, a pessoa vai melhorar, mas ela não vai deixar de gaguejar. Ameniza, né? Ameniza. Eu acho que a grande sacada aí é aceitar esse gago. Porque a busca dessa cura é um sonho impossível. Então, enquanto você busca, você foge de si mesmo, você não aceita. Aceitar esse gago não significa submissão, significa aceitar uma realidade. Eu sou o gago, eu não estou o gago. Isso foi muito importante em minha vida. Porque aliviou a culpa, né? Eu acho importante colocar que o que o Paulo fala, ele fala dele, obviamente. Eu acho que é um caminho importante que o Paulo fez. Eu acompanhei um pouco o Paulo. Até a gente estava pensando, né, se é paciente, não, o Paulo nunca foi meu paciente, não é meu paciente, mas eu acompanhei um pouco da história dele. Então, eu acho que foi um grande ganho que o Paulo teve, né, de poder se expor. Agora, se a gente vai pensar de um modo geral, em cada paciente, em cada pessoa, a gente vai ter que fazer um equilíbrio, ou seja, a gente vai melhorar essa fala o máximo que a gente pode e a partir do momento que chegou num platô, né, que a evolução parou, é o momento de aceitação. Não que eu falei, parecia assim como se fosse no tempo, não é. É um processo contínuo, ou seja, é melhorar o máximo possível e aceitar o que não é possível modificar. Eu digo isso porque não é nem só aceitar e nem só modificar. Algumas pessoas lutam tanto pela modificação e negam uma gagueira, né? Outras aceitam tanto e não trabalham a sua fala. Então, acho que as duas coisas têm que vir juntas. As realidades, né? E há técnicas ou não? É um trabalho mais individualizado mesmo? É bastante individualizado. Até no livreto a gente até colocou algumas técnicas para as pessoas terem ideia do que é, afinal, que faz um fonoaudiólogo, né? Que milagre é esse que faz com a criança? Então, existem técnicas para que a pessoa fale melhor. Então, desde estar com o corpo mais solto, utilizar melhor sua respiração, articular melhor, ter um ritmo de fala mais tranquilo, falar em trechos mais curtos, né? Muitas vezes a pessoa prolonga muito, estende muito a sua fala e se perde. Então, existem algumas técnicas bem concretas. Agora, a maior parte é bastante individualizada mesmo. É o que aquele indivíduo apresenta, né? Muitas vezes a gente recebe questões, né, nas listas de discussão, ou pessoas que escrevem via internet, mandam um e-mail. Dá umas dicas, né? Eu tenho amanhã, eu tenho uma apresentação, você me dá umas dicas? E quando a gente não dá, a sensação, a nossa fonoaudióloga é uma pessoa horrorosa. E na verdade não existe essas dicas, né? Essas receitas, mas numa linguagem mais... alguma coisa que não existe, né? Essa cura, um sonho. Eu preciso chamar o intervalo e já voltaremos para a sequência do programa de hoje. Ensaio sobre a gagueira é o tema da Tribuna Independente ao vivo, diretamente dos estúdios da Rede Vida, aqui de São Paulo, em sinal digital de alta definição para você, amigo telespectador. E você pode participar de duas formas,
pelo fax fone da Rede Vida, 0 operadora 17 3355 8432. O amigo telespectador também pode participar pelo e-mail tribunasp@redevida.com.br. Já voltaremos.